sua cara aí como tá. Então, galera, estou fazendo esse vídeo aqui muito importante porque eu passei muita dificuldade minha vida toda até compreender realmente como é que as coisas funcionam na vida. E quando eu comecei a compreender de verdade, mesmo assim eu ainda continuei com dificuldade, porque existia uma coisa que atrapalha muito a gente, mesmo quando a gente sabe que aquilo que é bom pra gente, a gente não consegue mudar logo, que são os hábitos. Então tinha uma coisa enraizada dentro de mim. Quanto mais velho a gente fica, mais difícil de tirar os hábitos. Então agora eu estou com meu filho aqui, estou passando para ele, logo jovem, cedo, tem 12 anos, Ian Gabriel. Estou passando para ele algumas informações muito importantes que fez uma diferença enorme em minha vida em apenas um ano. Um ano já começou a fazer diferença. E mesmo assim, eu só consegui eliminar da minha vida poucos hábitos. Mas esse ano que passou, de 2018, foi um ano de transformações grandes em minha vida. E agora eu estou passando para ele o quanto antes, para que ele consiga chegar num outro patamar de vida, não seja como a maioria, não seja uma pessoa medíocre. O que é medíocre? É uma pessoa que anda na média o tempo todo, igual as outras pessoas no mundo. Uma outra pessoa que sai da média, né? Que realmente desponta aí como uma pessoa excepcional, como uma pessoa muito rica, como uma pessoa muito inteligente, que sai da média da maioria das pessoas. Ian, o que é que eu vou passar algumas informações para ele aqui, vocês vão observando aqui, vocês podem aprender também. Então é o seguinte, a primeira coisa que eu quero passar para você é o hábito de acordar antes da maioria das pessoas. O que é que acontece? A maioria das pessoas já acorda antes do horário de trabalhar, mas em cima da hora. Tem que fazer tudo correndo, tem que fazer aquela maratona. O dia dessa pessoa nunca está bem, é uma bola de neve. Quando chega muito estressado em casa, e a tendência é que vai distrair a mente, que na verdade vai anestesiar a mente. Muita gente vai assistir televisão, vai beber, vai fazer coisas nocivas, que no outro dia vai fazer com que ela faça de novo as coisas ruins, e mais tarde vai anestesiar a mente ou o corpo para refazer tudo de novo, ficar vivendo em looping, né? Fica o tempo todo fazendo merda e chega aos 20, 30, 40, 50 anos e não fez nada na vida. Então essa é a diferença das pessoas excepcionais. O primeiro passo é, você tem que acordar quando o dia estiver clareando. O dia está clareando, você tem que acordar. Se for 5 horas da manhã, 5 horas da manhã você acorda. 5 horas da manhã, quando você acordar, estou passando isso para ele porque eu comecei a fazer isso agora, depois de muito velho. Mas tem uma dica que é muito importante, antes tarde do que nunca. Então o que é que você vai fazer? Você vai acordar de manhã cedo. A primeira coisa que você tem que fazer de manhã cedo é fazer uma atividade física. Você já faz capoeira, treina capoeira todos os dias. Todos os dias você acorda cedo, antes da maioria, enquanto você está dormindo, você está fazendo o que? Você acorda, bebe água, você passa várias horas dormindo, respirando, transpirando. Tudo isso aí o seu corpo está eliminando água do seu corpo. O seu corpo ele precisa se manter em uma temperatura. Essa temperatura também ela elimina a água. O que você vai beber? Você vai fazer? Você vai beber água de manhã. Tem gente que quer beber refrigerante, tem gente que quer café, nada. É água. A primeira coisa que você tem que beber é água para hidratar o seu corpo. O que vai fazer o seu corpo funcionar direito é água. Não é comida, não é nada disso, é água. Você passou 8 horas ou mais de 8 horas, para você que é adolescente, você precisa de mais tempo na cama. Então cerca de 9 a 10 horas dormindo. Né? Porque o seu corpo está em desenvolvimento. Não é igual, todo mundo não é igual. Tem gente que fala que tem que ser 8 horas, não é 8 horas. Para adolescente tem que ser mais tempo. Tá? 9 a 10 horas na cama, dormindo. Quando acordar de manhã que bebeu a água, o que é que você vai fazer? Você tem que fazer uma atividade física. O ideal é que seja pelo menos 2 copos de água. Não precisa ser os 2 de vez. Bebe um, demora um tempinho, depois bebe outro. Bebeu água, o corpo está hidratado já. Demora um pouquinho, faz um pouco de atividade física. Leva cerca de 2, 3 minutos para você começar a fazer atividade física. Tem que fazer uma atividade física porque vai oxigenar o seu cérebro. Né? O seu corpo todo, né, vai estar em atividade. Você vai ter energia para trabalhar durante o dia. Trabalhar não significa necessariamente que você tem que ser empregado de alguém. Você pode trabalhar para você mesmo.
Depois que você oxigenar seu cérebro, seu corpo, você vai estar com muito mais energia depois da atividade física. O que você vai fazer? Você vai colocar algo na sua mente. Um dos livros que transformou a minha vida foi esse aqui. Esse livro eu comprei em maio de 2018 e li, que é O Poder do Hábito. Estou mostrando para você o poder do hábito. Esse livro fez uma transformação muito grande na minha vida. Tem esse daqui também, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. O que eu aconselho a você é, todos os dias quando você acordar, você vai fazer o quê? Acordar cedo, beber água, fazer uma atividade física e colocar algo na sua mente que vai fazer você evoluir. O que é que vai fazer você se diferenciar da maioria das pessoas? Você colocar conhecimentos todos os dias na sua vida, coisas positivas. Mas tem pessoas que acordam, vai logo para o celular, vai para a rede social e imagem de coisa ruim. Tem gente que faz questão de manhã cedo pegar tudo que é ruim que ele recebe no WhatsApp e compartilhar com outras pessoas. Elimina isso da sua vida. Isso não vai te trazer nada de bom, pelo contrário. Vai trazer uma carga para o seu cérebro negativa que vai desencadear durante o dia. Tem gente que o tempo todo está reclamando da vida, reclamando, não vê melhora e começa a apontar para os outros, né? Para o governo, para o vizinho, para todo mundo. Não. Você vai fazer o quê? Você vai se regar de conhecimento, você vai plantando todos os dias um pouquinho de conhecimento na sua vida. Eu indico o quê? Pelo menos meia hora de atividade física e depois 1 hora de conhecimento na sua vida. Pode ser, tem que ser coisa positiva. Você não vai pegar um livro qualquer e ler, o dragão que matou no seu... Isso daí não vai trazer uma informação relevante para você melhorar a sua vida. Você vai pegar realmente um livro que vai fazer você realmente crescer na sua vida. Outra coisa é vídeos. De manhã cedo você pega algum vídeo sobre algo que na escola não ensina. A escola ensina sobre gestão do tempo? Não, a escola não ensina isso. A escola ensina educação financeira? Não, nunca vai ensinar. A escola quer que as pessoas sejam medianas. Ela quer tirar a pessoa da escola e botar na indústria. Quando a pessoa não consegue ir para a indústria, vai para a cadeia. Repare que tem a mesma coisa. A cadeia, o quartel, a escola, ela tem a mesma estrutura, né? Você sai de ir à indústria. Você sai da escola para ir para a indústria, né? Tem horário de entrar, horário de sair, tem que bater ponto. A escola você não bate ponto, não, você tem horário de entrar e de sair. Tem sempre uma pessoa lá mandando em você, tem que estar sentado ouvindo alguém, que aquele alguém que está dizendo a coisa é a certa e você tem que obedecer. Quando você sai de lá, você vai para a empresa, para a indústria, você vai fazer a mesma coisa. E quando você sai de lá, se você não for para a empresa, você vai para a prisão, que é basicamente o mesmo coisa. Horário de bater o lanche, horário de tomar o sol, banho de sol, volta de novo para a cela. Tem horário para tudo e alguém que comanda lá, que às vezes tem que tomar uma porrada se você sair um pouquinho fora da regra. Ou seja, a escola não vai ensinar muita coisa para você ter a sua liberdade mesmo, de verdade. O que é liberdade? É você ser livre aqui dentro primeiro. Entendeu? Então as coisas que as escolas não ensinam, você vai buscar nos livros e alguns vídeos, que tem muitos vídeos na internet que ensinam, se você tem uma facilidade de aprender através de vídeo. A outra coisa é, depois disso, que você fez isso, você vai fazer suas tarefas diárias. Se você é um adolescente, você precisa estudar, fazer atividade, algum exercício para a escola, porque querendo ou não, a gente ainda está nela. Mesmo ela impedindo de a gente ser criativo, a gente precisa estar na escola. Outra dica importante: a escola ela vai ensinar o quê? Aquilo todos os dias para todos os alunos, do mesmo jeito. E tira a criatividade de alguns. Por exemplo, tem alguns alunos que não conseguem desenvolver uma habilidade específica dentro da escola. Então ele tem algumas criatividades, algumas ideias que a escola ofusca, tira. Não, você tem que fazer exatamente desse jeito e responder desse jeito. E um professor que está lá não percebe a criatividade porque ele também foi ensinado desse jeito. Por isso que eu indico a capoeira como algo que realmente vai transformar a sua vida, porque a capoeira ela abre a mente. Vou até aproveitar e dizer para vocês, eu fiz um e-book que tá com algumas informações muito interessantes e essas informações vai te fazer realmente refletir. E quando você lê, você vai dizer, cara, na capoeira tem isso. A capoeira ela desperta a criatividade. Uma das coisas que tem lá no e-book, que é o último, que é o bônus, é o que é mais interessante. O que é mais interessante que tem lá é o último, que é o bônus. Depois você clica lá embaixo que você vai descobrir sobre o e-book. Então, basicamente é isso, para você começar o seu dia.
Pois que você fizer tudo isso, as suas tarefas diárias, você vai ter muito mais energia para você cumprir as suas tarefas diárias. Seja fazer algo em casa, ajudar dentro de casa. No caso que você é adolescente, você tem que ter o seu tempo de lazer, né, um pouquinho a mais que o adulto. Isso não significa que você também não tenha que cumprir tarefas. O mais importante é você se munir aqui no cérebro de coisas que a maioria das pessoas não fazem. Enquanto as pessoas estão lá fofocando no WhatsApp ou em outras redes sociais, enquanto as pessoas estão apontando o dedo para os outros, dizendo, aquele é melhor, aquele é pior, você está se munindo de coisas e com o tempo você vai estar enxergando de lá de cima. Não significa que você é superior àquelas pessoas, significa que você enxerga um pouquinho a mais e vai fazer uma diferença enorme na sua vida. No início você vai dizer, porra, aquela pessoa é burra, porra, rapaz, o que ela está falando não tem congruência. Ou seja, qual que é congruência? Congruência é quando a pessoa diz uma coisa, mas não age daquela forma, entendeu? Ou então a pessoa pensa daquele jeito, mas não consegue cumprir. Fala que vai fazer, mas não faz. Ou seja, ela não tem congruência, ela não diz que vai fazer e faz. O que é congruência? É você pensar, você sentir aquilo que você pensou e agir. Então a pessoa tem que ter uma congruência. Pensou, falou, fez. Tá? Durante um tempo, você vai sentir uma dificuldade de fazer isso. Isso é normal. Porque você está mudando um hábito que a maioria das pessoas fazem. Então quando você enxergar as pessoas fazendo coisas todos os dias, que você já está um pouquinho, né, enxergando a deficiência de outras pessoas ao seu redor, isso não significa que você tem que desmerecer elas, ela só não passou pelo processo que você está passando. Então essas pessoas, elas pensam como a maioria que elas andam. Então você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. Aí você vai ter duas coisas na sua vida. Ou você vai influenciar aquelas pessoas, ou aquelas pessoas vão influenciar você. Então, se você começa a desenvolver, começa a enxergar o mundo de uma forma diferente, a tendência é que essas pessoas vão se afastar de você. E outras pessoas começam a encostar. E quando essas pessoas começarem a aproximar de você, você vai ter que influenciar essas outras pessoas ou aprender com elas. Porque geralmente quando você começa a crescer, você começa a atrair outras pessoas a seu favor. As pessoas que começam a aparecer demoram um pouquinho, mas quando elas começam a aparecer, porque você já está num outro patamar e começa a atrair aquelas pessoas que estão naquele patamar. Você entendeu a diferença? Que a gente enxerga o mundo diferente. A dica que eu te dou é: não faça nada com as outras pessoas que não estão preparadas ainda. Você não pode chegar e falar. Um erro que eu cometi muito quando eu comecei a enxergar o mundo, comecei a estudar, eu chamava uma pessoa e falava, cara, isso daqui é assim, sabe? Só que aquela pessoa, ela está num patamar que ela não enxerga aqui. Ela não enxerga o mundo como você está enxergando. Tem uma história que eu sempre conto, eu vou contar de novo para você, que é: a criança chegou pro pai, pequenininha, falando, papai, quando eu crescer igual o senhor, eu posso casar? Pode, filho. Eu posso ter minha própria casa? Pode, filho. Eu posso ter um filho? Pode, filho. Meu pai, o senhor vai ficar comigo lá tomando conta de mim? Não, filho. Meu pai, então eu posso levar minha babá? Ou seja, a criança, ela projetou para o futuro algo que ela estava vivendo no mundo dela. Ela queria ser grande igual o pai, queria casar também, né? E queria ter filho, mas ela não via o mundo sem a babá ou sem o pai por perto. Ou seja, tem muita gente que é assim. Eu queria fazer o quê? Eu queria colocar na mente dessas pessoas coisas que elas não estavam preparadas. Então, se ela não estava preparada, ela ia fazer o quê? Reagir, se defender logo. Logo ela ia dizer, não, você é maluco, você é doido. E é isso que vai acontecer na sua vida quando você enxergar um mundo um pouco diferente. Porque você está se atualizando, você está estudando, você está se melhorando, você não está igual à maioria, porque você não está aprendendo só com a escola, você está tendo autodisciplina e está sendo autodidata. Tudo isso faz uma diferença enorme. E vai fazer uma diferença enorme, só que você vai sofrer logo no início, porque algumas pessoas vão começar a te taxar de doido, vai começar a te dizer que você está meio pirado e vai querer se afastar de você. Ou então vai querer trazer de novo você para o mundo delas. Vou dar um exemplo bem simples. Quando eu parei de beber, as pessoas queriam fazer o quê? Não, você só está dando tempo, eu estou ligado, você vai voltar. Então entrou o Natal,
No dia 25 eu falei, não vou beber. E eu queria parar agora em 2019, que foi o que eu falei. Não, já que eu vou parar lá, eu paro logo agora, na época de festa. Minha autodisciplina vai estar aqui, nessa hora. Final de ano, todo mundo ali, toda a família reunindo, amigo querendo, e eu não vou. Então, o que foi que aconteceu? Eu me tornei muito mais resistente quando eu usei a época e disse não. Então, as pessoas vão querer puxar você de novo para o mundo delas. Você vai ter que ter muita resistência. E a diferença é essa. Ou você influencia ou você é influenciado. Nunca também chame as outras pessoas de burra. Porque aquelas pessoas, elas não estão com o olho aberto igual você, elas estão com o olho tapado, mesmo sem saber. Então quando você começa a enxergar um pouco a mais, automaticamente você vai dizer para ir burro para burro, não. Você começa a colocar na sua vida que elas não tiveram a orientação que você teve. Então essa orientação é que vai fazer uma diferença enorme de você. Muitas pessoas se tornam ricas, muito ricas, milionárias, bilionárias, porque passa por esse processo. Começa a enxergar um mundo melhor, começa a evoluir. Isso aqui é uma coisa importante, tá? Se você quer se diferenciar da maioria, comece hoje a mudar os seus hábitos. Então eu como pai, o que é que eu estou fazendo? Estou colocando ele num patamar diferente. O que é que a maioria dos pais faz? Acorda, filho, você tem que estudar, vai para a escola e tal, dá comida e tal. A responsabilidade do pai não está somente em alimentar o filho, pagar a escola ou mandar ir para a escola, dar roupa, nada disso. Isso daí são coisas básicas, mas muito básicas que um pai tem que fazer para o filho. O que é que o pai tem que fazer? O pai tem que orientar realmente de verdade, com o filho gostando ou não. Eu não sei se ele está gostando nesse momento, mas vai fazer uma diferença enorme lá na frente. E ele vai dizer, pô, cara, eu tive um pai. Inclusive tem um livro muito bom que eu oriento para vocês, que é o livro Pai Rico, Pai Pobre. Não é necessariamente só de riqueza, mas existe uma riqueza que às vezes a gente deixa passar. Muita gente pensa em riqueza só como dinheiro, mas não é só o dinheiro. A riqueza está aqui, é o conhecimento. Por exemplo, tem gente que ganha na loteria e depois volta a ficar pobre, talvez até mais pobre do que o que era. Outros se matam porque não lidar com a situação, porque não estava preparado. Cerca de 20 pessoas, a cada 20 pessoas que ganham nas grandes loterias, 18 voltam a ficar pobre, fora os que morrem e os que ficam pior do que o que estava antes, porque a mente não estava preparada para aquilo. Então o conhecimento é tudo. Quando você tem conhecimento de verdade, não é aquele conhecimento da escola que aliena você. E um rico, um milionário, um bilionário, se por algum motivo realmente muito forte, ele fica pobre, ele perde tudo, ele consegue em pouco tempo voltar de novo a ter os patrimônios que tinha, talvez até fique mais rico ainda. Por quê? Porque na mente dele, o conhecimento que ele tem faz com que ele retorne ao patamar que ele estava. Assim como as pessoas pobres, que chegou a ser milionário e por loteria ou por outro motivo, e volta a ficar pobre de novo, porque ela não teve o conhecimento necessário para se manter lá. Basicamente, isso que eu estou passando para o meu filho são comportamentos que a maioria das pessoas não querem ter. Acordar cedo, a maioria não quer ter. Acordar cedo, fazer uma atividade física para o corpo ficar preparado, tanto o corpo quanto a mente, para o dia inteiro, para ter energia, para ter essas coisas. A mente precisa também de alimento, né? E o alimento vai ser esse aqui, que é o conhecimento. Não necessariamente precisa ser esse livro, mas esse é um dos livros que vai fazer uma diferença enorme, porque vai mudar realmente os hábitos das pessoas. E mudança de hábito é complicadíssimo. Tem pessoa que fala, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, Gabriela, né? Como fala. E essas pessoas estão fadadas realmente a acontecer isso. E também existe aquele grupo de pessoas que são as desaforadas, né? Eu sou assim mesmo e acabou, é isso mesmo, se quiser assim, me aguente, tá? Então essas pessoas geralmente passam por processo. Tem pessoas que são inteligentes, têm uma facilidade de aprender, mas o problema está no paradigma. Ela tem uma crença naquilo, ela prefere ficar com aquilo, sentir aquela dor, passar por aquilo, mas não perde
o desaforo, não perde de soltar a piada em alguém, não perde de soltar um sarcasmo em alguém. Ela prefere se manter naquele patamar, mas quer ganhar da outra pessoa dessa forma. Isso, geralmente, as pessoas faz isso em forma de desaforo, né? Não vou levar desaforo para casa. Isso deixa muita gente pobre, né? Mas não é pobre de dinheiro só, pobre daqui, pobre de espírito, pobre em não compreender as outras pessoas, né? Não tem a empatia de ouvir outras pessoas e pelo menos orientar de uma forma que a outra pessoa entenda, né? Que é o diálogo. O diálogo de verdade foi uma coisa que eu aprendi, que o diálogo é quando a outra pessoa compreende você. No caso do filho, eu tenho a oportunidade de todo dia estar ali com ele. Então, de alguma forma, eu vou estar orientando ele, né, nutrindo ele de algo. Mas uma pessoa que a gente não está no dia a dia e vem com uma coisa completamente diferente, como é que você vai fazer para orientar ela? Você primeiro tem que ter empatia, você tem que ouvir aquela pessoa, busca se colocar no lugar dela. Quando você se coloca no lugar dela, ou ela fala desse modo, mas ela vive dessa forma, ela passou por esse processo na vida, então o que ela está dizendo é com base no que ela aprendeu, né? E você, por estar vendo de uma forma diferente, por estar vendo de uma forma mais ampla, né? Você não necessariamente tem que chegar e colocar na cabeça dela daquela forma. Eu já fiz isso a minha vida quase toda e não funciona. O ideal é você orientar de acordo com os conhecimentos dela. E se você vê, né, uma evoluçãozinha, você vai colocar mais alguma coisa. Ou então, pelo menos, orienta ou pergunta à pessoa como ela vê aquela situação que ela mesma está e como ela vê, como ela pode sair daquilo. Que aí ela arranja mecanismo, se ela realmente tiver interesse em sair daquilo, ela vai buscando, processando, tentando ela mesma sair daquele lugar. Tá certo? Então, basicamente, a gente agora vai fazer um treino de capoeira, né? Porque pode ser qualquer atividade física, mas agora a gente vai fazer de capoeira. O que é que você tem a dizer sobre isso? Bom dia, cheguei no chazinho e vamos embora. Temos aqui Thiago também, vem cá, Thiago. Você chegou cedão aqui para fazer um treino com a gente. Bom dia galera, E aí a gente agora vai fazer um treino e começar nesse processo. Passando esse processo para ele, ele vai começar nesse processo diário para haver uma transformação e também para que ele não fique igual a maioria, não passe pelo que eu passei e consiga, jovem já, ter uma mentalidade de riqueza. Riqueza espiritual, riqueza nos relacionamentos, riqueza, né, no corpo, riqueza né, financeira também. E para ter riqueza financeira a gente precisa estar além da maioria. Ter um sono legal durante a noite, antes de dormir, outra coisa. Em vez de ficar no joguinho, você pode jogar, é natural, é legal. Mas o que você coloca na sua mente antes de dormir também reflete no outro dia. Ou seja, antes de dormir, pega lá o seu celular, já que você vai ver um vídeo legal, um vídeo positivo. Antes de dormir, não faz outra coisa. Você está jogando, você quer falar com alguém, tá, falou ali, vê um vídeo, ou então lê alguma coisa, é importante, lê alguma coisa que vai fazer uma diferença na sua vida, porque o seu cérebro ele vai trabalhar durante a noite, mesmo dormindo ele trabalha. Né? O seu inconsciente lá, ele está trabalhando, não é necessariamente o cérebro. O inconsciente ele está lá trabalhando para você. Porque o seu coração não está funcionando, seu corpo não está com a temperatura lá para você dormir, né? Seus olhos não estão fechados, mas ele não está lá se movendo, porque lá o nosso tem uma parte lá no nosso inconsciente que ele cuida das nossas funções vitais enquanto a gente descansa. Ele não para nunca. Então as informações que você coloca lá dentro são essas informações que vão estar lá processando a noite toda. Então se você vai dormir com coisa ruim, olhando imagens ruins, imagem de acidente, imagem de violência, a tendência é que você tenha pesadelo, é que você tenha um sono improdutivo, você não consegue descansar direito, no outro dia você acorda com aquilo, mesmo que você não lembre, na sua mente lá, está lá guardado aquilo ali, e você não tem um dia tão produtivo assim. Então o ideal é que você coloque coisas realmente relevantes para você aprender. De noite, coloque coisas boas, de manhã você acorda muito melhor. Isso eu faço todos os dias e tem feito uma transformação enorme na minha vida. Então por isso eu estou passando para você. Vamos começar? Quer dar um alô para a galera? Gente, fazer o treino aqui. Só isso mesmo. Pois é, hoje eu acordei ele bastante cedo, todo dia acostumado a acordar 9h30, 10 horas da manhã. E hoje eu acordei ele cedo. Eu não acordei tão cedo quanto eu acordo.
Mas hoje eu acordei ele cedo, que foi umas 7 horas da manhã. Eu fiquei esperando das 7 horas da manhã para não haver tanto choque, porque ele, como adolescente, ele precisa dormir mais do que um adulto, né, para o organismo dele se desenvolver. Então ele foi dormir mais ou menos meia-noite. Então ele tirou 7 horas de sono. O ideal é que ele tire entre 9 e 10 horas de sono. Então ele vai ter que dormir mais cedo agora, cerca de 9 horas da noite, e acordar às 5 horas da manhã. 5 horas da manhã a gente faz atividade, faz, né, alimentação, né? Fora isso, faltou eu falar uma coisa muito importante. A espiritualidade é importante, independente de religião. Sei lá, tem gente que usa meditação, tem gente que lê a Bíblia de manhã, tem gente que lê, né, alguma coisa que traga para o espírito, que alimente ela, né? Independente da sua religião, você faz algo para que a sua espiritualidade também durante o dia esteja alimentada. Você precisa alimentar a sua espiritualidade, tá certo? Então vamos começar o treino. Forte abraço, galera, até daqui a pouco. A gente se vê sempre aqui com orientações importantes. Estou sem camisa porque eu vou treinar e ele também, tá? Então desculpa aí, a gente é capoeirista, tem momento que tá sem camisa mesmo. E baixa o e-book, é gratuito, você vai conseguir ter algumas informações muito relevantes lá nesse e-book, que a princípio talvez você possa até não compreender se você está iniciando na capoeira ou se você ainda pensa em entrar na capoeira, tá bom? Mas com o tempo você vai compreender, cara, é isso mesmo, legal, gostei. Então, depois desse vídeo que eu passei para vocês vão começar a compreender que você está aqui, tá? Então, a maioria das pessoas, elas estão aqui. Então, você pode continuar fazendo a mesma coisa que você sempre fez a vida toda e batalhar, lutar muito, mas muito mesmo. E talvez você aumente um pouquinho e fica diferente de algumas pessoas, tá? Você aumenta um pouquinho de nada. Mas para você realmente ter uma mudança real e duradoura na sua vida, você vai precisar fazer um pouco, que ali foi só uma breve explicação da rotina das pessoas que mais se desenvolvem no mundo. E basicamente, eu vou te falar, é cerca de 3%, apenas 3% da população mundial que realmente consegue fazer algo extraordinário e sair daqui e vir cá para cima. Se você quiser realmente sair desse ponto aqui, não ficar igual a maioria ou crescer apenas um pouquinho e continuar a vida toda batalhando, para você realmente se tornar uma pessoa extraordinária, você precisa criar hábitos novos para tomar conta do velho. Para você fazer isso, existe uma coisa que é chamada Energia Natural 2019. Você pode clicar no link abaixo, né, que você vai saber tudo sobre esse evento. É para qualquer pessoa, não é somente para capoeirista, tá? É para qualquer pessoa que queira orientar um parente, o seu filho, que é mais importante, é orientar o seu filho para sair daqui e realmente ter uma vida diferenciada. Só que essa vida diferenciada não é só no dinheiro. Bato nessa mesma tecla que as pessoas pensam que é o dinheiro, mas primeiro você tem que se mudar aqui dentro. Então você vai ter evolução primeiro nos seus hábitos, evolução, né, na sua espiritualidade, evolução, né, no seu corpo, que o seu corpo também é uma ferramenta que você tem, o seu corpo. Se você não cuidar do seu corpo, sua mente também não vai conseguir ser bem cuidada. Então são várias coisas, vários pilares que você tem que cuidar e precisa cuidar de todos eles. E o Energia Natural vai te explicar mais detalhadamente sobre tudo isso, como você chegar em cada etapa das coisas, dos pilares, como você conseguir, né, como você conseguir evoluir em cada um desses pilares. Então clica agora aqui abaixo, que você, se você realmente tiver um interesse de mudar a sua vida, você vai saber tudo sobre o Energia Natural 2019, que acontece no dia 1, 2 e 3 de fevereiro de 2019, tá bom? Saia daqui e venha para cá, em várias áreas da sua vida, não só na parte financeira, mas em várias áreas da sua vida. Aguardo vocês. Se você realmente tem interesse de mudar,
clica aí abaixo que você pode ser que você, a partir de agora, você tenha dado um passo para o próximo nível. E o próximo nível, meu filho, quem aumenta 1% todos os dias consegue chegar lá. Até daqui a pouco no Energia Natural.